aí, amigos, beleza? Sabadão, 1h30 da tarde. Dá uma volta aí. Vou numa loja de moto, uma loja grande que eu já até fiz um vídeo sobre ela. Deve ter lá no mínimo umas 200 motos, né? Então você pode subir, se quiser pode até ligar a moto e tal. Então não tem muito o que fazer, vou lá, fico vendo moto lá. Aí de lá eu vou numa outra loja de acessórios, uma loja bem grande também de acessórios de moto. E tem um ponto de encontro lá, o pessoal para tomar um café lá. Então eu vou nesses dois lugares e depois volto pra casa. Dá minha voltinha aí de fim de semana. Essa semana choveu a semana inteira, todos os dias. Eu saí com a moto no sábado passado. Quando foi no domingo começou a chover. Aí choveu absolutamente todo dia. E aí eu queria colocar capa na moto, eu nem consegui colocar a capa na moto, porque a moto não secava. Então não ia colocar a capa com a moto molhada, né? Eu falava, então amanhã eu ponho a capa. Aí eu ia colocar a capa no outro dia, chovendo. E assim foi a semana inteira. E hoje não tem previsão de chuva, mas amanhã já tem previsão de chuva. Segunda-feira tem previsão de chuva. Então eu vou andar hoje, que se eu não andar hoje, já era. A hora que eu chegar hoje eu já ponho a capa na moto, que não é pra... que eu não corro risco mais de deixar ela na chuva. Bom, galera, ainda sobre... no contexto do vídeo que eu fiz, do último vídeo que eu fiz, sobre as vantagens de morar aqui na Inglaterra, né? Que eu ganhei vindo morar pra cá. Uma das coisas que eu falei foi a questão do idioma, né? E certamente você morando num país de língua inglesa, não tem como comparar o aprendizado do idioma entre você estudar no seu próprio país, né? Então como é que é aprender inglês morando na Inglaterra, por exemplo? Claro que o desenvolvimento ele é muito mais rápido, né? Porque você está aqui convivendo com a língua 24 horas por dia. Mas você tem que ter algumas disciplinas, né? Você não vai aprender o idioma pelo simples fato de estar fisicamente por aqui, né? Isso não quer dizer muita coisa se você não mergulhar mesmo no idioma aqui, por exemplo, né? Tem muita gente que mora aqui há 5 até 10 anos e não fala inglês. Mas como? A pessoa não tem, só tem amizade com brasileiro, a pessoa mora em Londres, mora em cidades maiores, onde tem uma quantidade maior de brasileiros, a pessoa está com a família formada de brasileiros. A pessoa só sai com brasileiro. A pessoa vai ver televisão, só assiste canal brasileiro. Vai ver filme, só assiste filme em português. Então a pessoa passa um tempo aqui e não aprende inglês, aprende aquele básico, né? Aquele basicão mesmo, não desenvolve. Às vezes a pessoa não trabalha, ou se trabalha é um serviço meio que operacional, que não precisa falar com ninguém. Então o simples fato de você estar aqui fisicamente não é garantia de aprendizado do idioma, né? O que eu costumo fazer aqui? Eu só falo português dentro de casa, né? Só dentro de casa com a minha família. Isso quando a gente não inventa de brincar lá de inglês e fala de inglês um pouco e tal. Mas a comunicação mesmo com a família ainda é em português, né? Eu no WhatsApp, por exemplo, eu costumo mandar mensagem em inglês. Quando eu chego, falo alguma coisa rápida assim, ainda falo alguma coisa em inglês e tal, né? Mas a conversa mesmo, a gente faz em português. Mas é só dentro de casa, né? Porque a televisão é tudo em inglês, eu não assisto... Na minha casa pega a Record, o único canal brasileiro que pega é a Record. E eu não vou assistir a Record nem que você me pagar, né? Então eu não assisto. Filme também eu não... Netflix, qualquer
DVD que você compra, Blu-ray, não tem opção em português. E eu acho bom, porque força você só assistir em inglês, né? Então eu ponho legenda lá em inglês e assisto em inglês. No serviço você é obrigado a falar, não tem jeito. Então quando você não está falando, você está ouvindo o dia inteiro, né? E você sai na rua, toda a placa, tudo em inglês. Você vai no comércio, você vai conversar, comprar alguma coisa, você está praticando. Então você está praticando o tempo inteiro, né? Então não tem dúvidas que o desenvolvimento é muito maior, né? E eu falo pela minha família, porque eu, quando vim pra cá, eu já tinha um certo conhecimento, né? Não era fluente, como também acho que ainda não sou fluente. Porque fluente pra mim é o cara que entende 100%, né? Você escuta uma música e entende 100% da música, como se fosse no seu idioma nativo. Isso é o meu entendimento de fluente, né? E eu ainda não tô nesse nível, não. Eu ainda... Meu Deus. Ainda falta um caminho a percorrer pra chegar nesse nível. Talvez não seja talvez leve uns anos ainda. Mas eu chego lá. Então, assim, eu já vim aqui com um certo entendimento já, que era o suficiente para eu começar a trabalhar e etc, né? Mas eu desenvolvi bem nesse um ano, com certeza. Você pega muita coisa aqui que você aprende, você não vê em escola. Você pode estudar em escola a vida inteira, mas eles têm algumas particularidades de falar, algumas gírias, algumas coisas que você não vai aprender na escola. Não tem jeito. E isso é bom. Minha família, por exemplo, eu tenho a minha esposa e minhas dois adolescentes. Eles vieram pra cá com um inglês praticamente nenhum, né? Inglês, meus filhos que aprenderam na escola, aquele verbo to be no máximo, alguma coisa que eles pegaram assistindo filme e tal, mas inglês próximo de zero, assim, vamos dizer. Nada de inglês, né? Minha esposa, a mesma coisa. E hoje eles não têm um ano aqui ainda, que eles vieram depois de mim, mas meus filhos, eu fiquei impressionado com a rapidez que eles pegaram a coisa, né? Porque eles chegaram e já entraram na escola. Nas primeiras semanas, os primeiros 2, 3 meses foi complicado, porque eles não entendiam nada, né? O professor falava, eles não entendiam absolutamente nada. Só que como na escola tem muito estrangeiro, os professores têm paciência, eles sabem lidar com isso, né? Eles têm aula de inglês na escola, depois da aula, alguns dias da semana eles ficavam, não sei se ainda estão ficando hoje, mas no começo eles ficavam fazendo aula de inglês. Os professores têm uma certa paciência quanto a isso, né? Meu filho teve um pouco de sorte porque ele fez amizade com um menino, um português, e o menino ajudou ele bastante, né? Ainda ele é o melhor amigo do meu filho aqui ainda hoje, né? E o menino ajudou muito ele nesse começo, né? Mas minha filha não, ela não tinha amizade com ninguém que falava português. Então para ela foi um pouco mais complicado. Mas hoje eles já participam da aula normalmente. Talvez não entendam ainda 100%, mas entendem, devem estar entendendo uns 80% da aula, 85%. Então eles conseguem acompanhar a aula sem problema nenhum, fazer lição. Eles conseguem participar. Minha menina já tem amizade com meninas inglesas, né? Menina polonesa que fala inglês. Ninguém fala português. Minha menina não tem amizade com ninguém que fala português. E ela se vira. Mesma coisa meu filho, né? Minha esposa também está aprendendo, mas não com tanta rapidez, porque ela começou a trabalhar agora, né? Mas não estava trabalhando. Então eu não vivia o idioma tanto tempo assim. Mas também já consegue se virar, né? Para quem chegou aqui com um nível
bem baixo. Então, sem dúvida, morar aqui te faz evoluir muito mais. Porque se você está estudando inglês no Brasil, você faz 2 horas de aula por semana, 3 horas, é muito pouco. Você tem que mergulhar mesmo no idioma, entendeu? Vai assistir filme, mesmo estando no Brasil, põe em inglês, esquece português. Português você já sabe. É ruim no começo? É. No início é chato, porque você não entende muita coisa, você fica sofrendo ali, você quer entender o que estão falando e você não entende. Mas vai passando o tempo, você começa a entender, e aí aquilo vai se tornando mais prazeroso, né? Então minha dica aí é pra quem tá no Brasil e tá estudando, mergulha mesmo no idioma. Tudo que você puder fazer em inglês, falar em inglês, você faz. Se você for tá pensando sozinho, pensa em inglês. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Continuar meu rolê aí. Aquele abraço. É nóis. Fiquem com Deus.